Olá, está no ar mais uma ação parlamentar. O nosso convidado de hoje é o deputado Dr. Hércules, do PMDB. Dr. Hércules, seja bem-vindo. O senhor costuma dizer que o seu mandato é dedicado à vida. Como é que é isso? Com certeza. Nós temos trabalhado muito no sentido de juntar várias ONGs para que possamos dar um encaminhamento dessas pessoas com necessidades especiais. A sua luta hoje com relação às pessoas com necessidades especiais? Com necessidades especiais. O senhor fez uma indicação ao governo do Estado? Nós fizemos uma indicação ao governador Renato Casagrande para que ele crie uma subsecretaria ou uma secretaria para abrigar as pessoas com necessidades especiais. E com isso aí nós queremos trazer essas pessoas do Instituto Luiz Braille, pessoas com deficiência visual, também com relação a problema auditivo. Nós estamos lutando também para que o Estado possa, se o Estado não puder fazer, pelo menos encaminhar as pessoas com mais facilidade para Campinas, essas pessoas que têm deficiência auditiva. Nós estamos também trabalhando no sentido de que o Profis, que trabalha com a fenda palatina ou com lábio leporino também, que nós estamos trabalhando, essa entidade fechou recentemente por intervenção devido à má administração que vinha sendo desenvolvida ali, e graças ao nosso querido secretário da Saúde, Tadeu Marino, ele já está dando encaminhamento para que essa entidade não feche. Nós também estamos trabalhando no sentido de que o Pavives, que ia fechar, que é um programa de atenção às vítimas de violência sexual, que só quem é ginecologista, ou quem atende uma pessoa com violência sexual, que sabe o trauma que fica e que fica uma cicatriz psicológica, às vezes, pela vida afora. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Também com relação à ONG do Adalto. O Pavives ia fechar, não ia? Ia fechar dia 30 de junho. Houve essa ameaça de fechar. A intervenção do secretário Rodrigo Coelho, do secretário Ângelo Roncalli, do secretário Tadeu Marino. Juntamos com o Ministério Público, a OAB também nos ajudando. A OAB tem ajudado muito, o Ministério Público tem ajudado muito, cobrado muito essas ações do governo e da Comissão de Saúde. Nós fizemos com que... Da qual o senhor é presidente. É presidente da Comissão de Saúde, mais os meus amigos, os que estão, os membros efetivos, o suplente também tem ajudado muito. Então nós estamos trabalhando, direcionando essas ONGs, por exemplo, transplante de órgão. Tem uma ONG que chama Providas, que é Adalto Vieira, o presidente. Nós estamos fazendo um trabalho, o Espírito Santo ele era o penúltimo no Brasil em transplante de órgão, hoje ele é o quinto. Então nós temos que incentivar cada vez mais a doação de órgãos, que só quem sabe o alcance desse trabalho, que sabe como é que essas pessoas convivem. O Adalto, ele fala assim, o meu fígado está aqui, ele é um transplantado hepático. O meu fígado está aqui, meu problema está resolvido. Tem que resolver agora o problema dos outros. Então, o problema do transplante de órgãos é a falta de doador ou também há problemas na captação dos órgãos pelas unidades hospitalares? Primeiro começa na falta de orientação da população de pensar que vai tirar um órgão de uma pessoa viva ainda. Então isso é preciso desmistificar isso. Outra ainda acha que tem que ter na carteirinha, sou doador de órgãos, isso não precisa mais. É preciso você manifestar com a sua família que você, se houver um acidente, que acontece com quase todo mundo, a gente tem que estar com a cabeça pensando nisso. Nós não somos eternos. E um acidente pode acontecer com qualquer um de nós. Então conversa com a sua família, se acontecer um acidente, eu ficar em coma, em morte encefálica, existe uma equipe para isso, o hospital também tem gente treinada para isso, e ninguém vai tirar o órgão de uma pessoa com vida, com uma pessoa que tem condições de retornar à vida. Não vai ser feito isso. Então nós estamos trabalhando nesse sentido também, doação de medula óssea. Para quem não sabe, precisa de 100 mil amostras para um compatível. Devido à miscigenação que nós temos na nossa raça, graças a Deus nós temos essa miscigenação. O banco de medula óssea, ele é nacional, né? Se eu, por exemplo, for doadora hoje, eu vou para o sistema nacional, né? Com certeza. Você vai para o cadastro nacional. O cadastro nacional, então, faz essa procura. Começa a procurar nos estados, né? Até achar, para quem não sabe, medula óssea, não pensa que é aquela coisinha que tem assim, que a gente
come, quando quebra a medula, tem aquele tutano. Não então, confundir com tutano. O povo entende mais por tutano, não é aquilo. Medula óssea são aquelas trabéculas, aquela rede que tem dentro do osso, quando fratura, que vê, ali o sangue é filtrado. Então isso que é medula óssea. Quem tem leucemia, alguns tipos de leucemia, só cura através desse transplante. E a doação é relativamente simples, né, deputado? Simples, é muito simples. Primeiro você vai fazer o cadastro. Você doa o sangue, tira o sangue da veia, manda o cadastro. Se precisar, se for compatível, vai fazer uma pequena incisão aqui na bacia e tira um pouquinho de medula, uma coisa que a pessoa faz isso com anestesia local e sai andando. Então, nós estamos trabalhando também com doação de sangue, né? Incentivando o Hemóis e outros bancos de sangue, no sentido de salvar a vida, porque só quem sabe quanto é importante você doar o sangue, quantos exames que você faz para doar o sangue, que às vezes a pessoa que vai tentar doar o sangue descobre uma doença que ele não sabia, que cursava silenciosamente, e ele foi oferecer o sangue para ser doado, e entra numa bateria de exame muito grande, e ele acaba sendo beneficiado também. Então, isso é amor, isso não dói, isso é uma coisa que nós temos que incentivar cada vez mais a população nesse sentido. Ninguém sabe quando vai precisar. E se a gente vai precisar. Essas coisas acontecem de repente, é melhor colaborar. Deputado, o senhor é médico, é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Isso mesmo. E o senhor tem sempre um olhar diferenciado, por isso o senhor tem esse olhar diferenciado sobre determinados temas. Me fala um pouco sobre a saúde da mãe e do bebê, que é um tema recorrente que o senhor tem falado muito nisso ultimamente. A mãe e bebê nós temos que começar do pré-natal. Pré-natal importante, pré-natal bem feito. E hoje quase não se faz mais o pré-nupcial, mas deveria se fazer, né? Ou pelo menos quando o casal pensa em encomendar uma criança, e primeiro fazer uma bateria de exame, todos eles. Era um hábito antigamente, não é mais. Não é. Antigamente não é mais fazia o pré-nupcial, hoje não tem mais, quase não se faz pré-nupcial, mas pode se fazer, continuar fazendo. O casal que pretende ter o filho, os dois ir para o ginecologista e chega lá, ele faz uma bateria de exame, o ginecologista, o obstetra aconselha. Então é muito importante fazer isso. Depois vem o pré-natal, houve a concepção, né? Hoje nós estamos usando muito, já há bastante tempo para cá, o ácido fólico, tem trabalho nesse sentido, mostrando que você começando a usar o ácido fólico 3 meses antes da concepção e 3 meses depois da concepção, a incidência de anomalias congênitas do sistema nervoso central cai, mas cai vertiginosamente. Então nós precisamos incentivar cada vez mais esse tratamento pré-natal. Inclusive, o pré-natal, ele evita a morte do bebê, né? Com certeza. A morte da criança. Você fazendo um pré-natal bem feito, você pode até, existem pacientes que têm ameaça de aborto. Nós temos medicamentos que conseguem fazer com que essa paciente não aborte. Quando o aborto é inevitável, nós não podemos fazer nada, senão entregamos para a mão de Deus. Mas quando a gente pode evitar, que é um tratamento medicamentoso, a gente também pode fazer isso. Então é importante, não é paciente já está com 6 meses de gravidez, 7 meses de gravidez, procura o obstetra. Aí, se tiver alguma complicação lá no início, já aconteceu, é preciso vigiar com ultrassom. Hoje nós temos ultrassom desde o início, depois também, com 12 semanas, em volta de 12 semanas, a gente faz a avaliação do líquido amniótico, uma série de coisas, de translucência nucal. E depois nós temos também, a partir de 20 semanas... O senhor é um grande incentivador também do aleitamento materno. Vou falar sobre o aleitamento materno também, do teste da orelhinha e do teste do olhinho também da criança na hora que nasce. Muito importante. Que evita uma série de doenças, são testes simples, né? Com certeza, muito simples. O senhor fez uma indicação ao governo do estado pedindo para estender a licença maternidade das mães de crianças prematuras. Como é que é isso? Essa lei eu já tinha feito em Vila Velha quando vereador. Em Vila Velha já é lei há muito tempo. Quem fez a primeira lei, a bem da verdade e da justiça, aqui no Espírito Santo, foi Zé Carlos Lírio Rocha, que era vereador de Vitória. E eu copiei a lei dele, liguei para ele, tudo, e copiei, Vila Velha passou. O governador Paulo Arthur, quando veio prestar conta a primeira vez que eu era deputado aqui, foi o único pedido que eu fiz a ele, para que ele estendesse a licença para funcionários do Estado para 180 dias, ou seja, 6 meses. Porque 180 dias é o tempo em que a mãe
ela tem o maior crescimento do neném, o maior crescimento e desenvolvimento do cérebro da criança. E o leite não é alimento só. O leite é vacina, o leite é anticorpo, o leite também é afago da mãe falando com a sua voz carinhosa no ouvido da criança, sabe? Isso é uma coisa fantástica. E a mãe que não amamenta no peito, português claro é esse também, já tem dito isso várias vezes na tribuna, mas quando ela dá mamadeira, mesmo a mãe adotiva, ela dá mamadeira para a criança, ela fala no ouvido da criança, a criança sente e conhece o cheiro e a voz da mãe. Isso é uma criança mais melhor, uma criança, um ser humano mais calmo, mais tranquilo, para a vida fora, para aprendizado, enfim. Equilíbrio emocional, né? Amamentar dá equilíbrio emocional. Com certeza. Mas, deputado, tudo isso que o senhor falou, da atenção à saúde, à mãe, ao bebê, isso requer dinheiro, verba, recursos. Sim. Como é que está a questão da regulamentação da emenda 29? A emenda 29 é uma briga, até tem alguns deputados até que, quando eu vou caminhando para a tribuna, ela já vai a PEC 29, a proposta de emenda constitucional 29. Ela está na Câmara dos Deputados há 10 anos, vai fazer 11 agora no fim do ano. É um percentual mínimo que o governo federal tem que destinar para o custeio da saúde. O professor Adib Jatene tentou fazer a CPMF, nós não queremos nem saber de CPMF mais, chega. A regulamentação da emenda ia garantir esse percentual mínimo, né? Com certeza, o percentual mínimo para financiar a saúde. Porque se você não tiver dinheiro, você não tem o apartamento, você não tem carro, você não tem uma roupa boa. Se você não tem o dinheiro para a saúde, você não tem uma saúde boa, você não tem um hospital bom, você não tem um posto de saúde bom, uma unidade de saúde, PA, enfim. Então, tem que haver essa regulamentação, porque nós não aguentamos mais. Nós estamos fazendo remendo até hoje, só remendo. Hoje, municípios e estados, eles aplicam mais que a União na área da saúde. Na verdade, os municípios estão aplicando cerca de 15% ou mais por cento, o estado mais de 12% que teria essa obrigação. Tanto os municípios, quase todos os municípios aplicam mais do que 15% e quase todos os estados, aqui o Espírito Santo, com certeza aplica mais do que 12%. Então falta a União dar a parte dela, porque a União, o governo federal, está transferindo para os municípios e para os estados uma obrigação que é do governo central. Também é dele. É o que menos aplica, né? Que arrecada, com certeza, e que arrecada um bolo de dinheiro muito grande. O imposto, cada dia aumenta mais o imposto, a gente vê que só está crescendo a arrecadação e o gasto com a saúde não acompanha. Se você observar o quanto aumenta de arrecadação todos os anos, todos os meses, eu quero que você acompanhe, que o povo acompanhe, o crescimento do percentual gasto com a saúde também, que todo mundo vai tomar um susto com isso. É um assunto terrível. Gente, nós vamos continuar essa conversa com o deputado no próximo bloco. Fique aí que a gente volta já. Voltamos com uma ação parlamentar. Nosso convidado de hoje é o deputado Dr. Hércules, do PMDB, e nós estávamos conversando sobre saúde, né, doutor Hércules? E fechamos com a PEC 29, a regulamentação da emenda constitucional 29. Essas verbas para a saúde, mais verbas para a saúde, garante o que para a população, deputado? Dá um exemplo para a gente. Além da proposta de emenda constitucional 29, como eu disse antes, há 10 anos parada no Congresso, nós temos também a defasagem da tabela do SUS, que tem 300% de defasagem hoje. Então, é outra questão que a União precisa. Os hospitais, principalmente as Santas Casas, hospitais filantrópicos, estão sendo socorridos hoje pelo governo do Estado, senão já teriam fechado. Por quê? Porque a remuneração que se dá a esses hospitais, dos procedimentos, das diárias, taxa de sala, do material usado na cirurgia, são muito baixos. Então, o que acontece? Você não faz saúde sem dinheiro. Sem dinheiro, você não consegue. Se você ganhar um salário muito pequeno, você não pode ter um carro, você não pode ter um apartamento. Então, nós precisamos ter dinheiro. A saúde precisa ter dinheiro. Estou comparando a casa da gente com a saúde. Por exemplo, eu mostrei isso aqui, vou mostrar novamente. Essa criança que nasceu, essa menina que nasceu com esse lábio leporino ou a fenda palatina, né?
e que foi submetido a várias cirurgias até chegar o que nós estamos vendo hoje, essa moça linda, que está com sorriso lindo, essa arcada dentária linda, e ela sofreu mais de 10 cirurgias. Agora é preciso que tenha dinheiro para fazer isso. O povo não tem dinheiro para fazer isso. Quem tem que fazer isso é o governo. E o governo federal tem que atualizar essa tabela SUS e também aprovar a PEC 29. O povo já paga os seus impostos. Paga os impostos. Né? O povo está querendo o dinheiro dele de retorno. A verdade é essa. Deputado, é verdade que hoje os hospitais estão cheios de vítimas de acidente de trânsito? Na verdade tem sido um tema da nossa luta aqui também na Assembleia, inspirado até no Dr. Fabiano Contarato, que é o delegado de delitos de trânsito, tem uma experiência vasta, mais de 11 anos que ele trabalha com delitos de trânsito, e nós temos tido uma luta muito grande. Nós não concordamos com essa história de álcool e direção, nós não concordamos com essa facilidade que tem hoje o motociclista. Não estou falando motoqueiro, não. O motoqueiro quase sempre é um fora da lei, mas o motociclista não. O motoboy é uma profissão, o cidadão trabalha, ganha o sustento da família no seu trabalho. Agora, tem aqueles que fazem o diabo, desculpa o termo, mas é um trânsito. Nós não podemos conviver com isso. Os acidentes... São dois casos distintos aí nós temos, né? Que é álcool e direção. Álcool e direção. E a questão dos motociclistas. A pressão que os motoboys sofrem para chegar rápido ao destino acaba parando nos hospitais. Acaba parando nos hospitais, impactando os hospitais. E não está impactando só a rede pública, não. Porque hoje o Estado, quando quer comprar um leito na rede particular, às vezes não encontra esse leito. Por isso que às vezes a gente fala, mas nós conseguimos uma vaga para o meu parente aqui de Vila Velha, mas mandaram para Colatina, mandaram para Calçado, mandaram para Linhares. Por quê? Porque os leitos dos hospitais particulares estão cheios também. Estão lotados também. Lotação. Um dia desses eu fui fazer uma visita técnica no Hospital Antônio Bezerra de Faria, antiga maternidade de Vila Velha. Chegando lá, tem 3 enfermarias de ortopedia. Cada enfermaria tem 3 leitos. Cada 3 leitos estava ocupado por 2 acidentes de trânsito. Então, na verdade, tinha 6 acidentados de trânsito, aliás, de motociclistas, de motocicleta, e 1 em cada leito de acidente doméstico, de acidente comum. Então é preciso que haja também uma educação maior de noções do trânsito. Eu fiz uma indicação... a prova, principalmente para o motociclista, ela devia ser mais rigorosa? Não é só isso não, é preciso educar. Não adianta educar, é igual vacinar. Você não adianta punir, não adianta você prender, não adianta internar, vai morrer, vai faltar vaga e ninguém vai aguentar se continuar dessa forma. O que tem que ser feito? Eu fiz a indicação no artigo 76 do Código Brasileiro de Trânsito para que inclua na grade curricular do ensino fundamental noções de trânsito. Mas é preciso incluir também no ensino secundário e no ensino de 3º grau também, que são as faculdades. A pessoa está na faculdade, tem muita gente na faculdade que não tem a mínima noção de trânsito, do direito e do dever que ele tem. Ele entra num carro e parece que ele é dono do mundo, a rua é só dele. Não tem, o transeunte não tem mais direito, é só ele que tem direito. Eu estou falando em linhas gerais. O senhor outro dia estava comentando que às vezes há um bom aluno na faculdade e este mesmo bom aluno se transforma quando entra num carro. Ele vira uma fera quando entra no carro. Tem até um filme, um desenho animado nesse sentido, né? Que aparece aquela fera, o cara entrou no carro, ele vira um lobo, né? Ele entra como um cordeiro, pega a direção, ele quer atropelar, quer matar, a rua é só dele. Então é preciso que haja... Como se resolve isso? É educação ou punição? Educação. Punição não vai resolver nada. É a mesma coisa que matar bandido hoje, não adianta. Você tem que evitar o crack. O que está matando hoje é o crack. Não é só você prender o bandido, mas não vai dar conta. A cadeia não vai dar conta, o cemitério não vai dar conta. Então nós estamos nessa luta também com relação ao trânsito para incluir isso na grade curricular. Outra coisa, a primeira carta, a carteira de habilitação, é uma carta de autorização por 1 ano. Ela vai pelo correio. Nós fizemos uma indicação, o governo já está olhando isso, o SCARO está olhando, NIS também lá no DETRAN está olhando, para que essas pessoas que vão receber essa carta, que façam uma solenidade, que mostre a importância dessa carta. Essa carta pode salvar, mas pode matar. Então é preciso conscientizar isso e também a questão de álcool e direção.
A lei tem que ser mais dura, tem que haver mais blitz. Fiz um projeto de lei aqui proibindo a venda de bebidas alcoólicas no posto de gasolina, porque alguns postos de gasolina hoje vieram um ponte de bebê. De criança, de jovens. Garotada, né? Não vai a lá. E não só garotada, não, barbado e mais velho do que eu. Bebe lá, pega o carro, vai matar os outros. Ele sabe que ele bebeu, ele não pode dirigir. Né? Eu, quando tenho que tomar meu vinho, eu pego um táxi, eu peço o motorista para me levar, ou minha mulher me dá uma carona. É assim que eu faço. Então tem que ser assim. Tem que educar. Se não educar, não adianta. Matar, prender e tudo não vai resolver. O trânsito hoje está matando mais do que em muitas guerras aí fora, né? Com certeza, está matando mais. E nós temos que começar lá do começo, lá, desculpa a redundância, mas do início mesmo. Eu conheço uma escola, não vou falar o nome até porque para não fazer comercial, é uma escola particular, é uma franquia nacional, mas que ela dá noções de trânsito. Ela tem até eleição de prefeito, de vice-prefeito, de vereador, de presidente de câmara, de secretários, e que todo ano toma posse. Isso é exercício da democracia, porque muita gente acha, não quero saber de política, política é coisa suja. Não é assim, não. Não é todo mundo que está na política que é corrupto, evidentemente, que aparece mais porque está mais exposto. E tem que denunciar mesmo a corrupção. Uhum. A nossa presidenta está fazendo muito bem essa faxina que ela está fazendo lá em Brasília, nós estamos apoiando essa faxina. Não, antes de o senhor falar na faxina, me fala um pouquinho sobre o núcleo de atendimento e reintegração psicossocial em acidentes de trânsito. O governo do estado anunciou a criação e isso foi uma indicação sua, uma sugestão do senhor. Com certeza. Isso eu agradeço ao governador Renato Casagrande e também ao diretor secretário Escárdua, que atenderam nossa indicação, nosso apelo de tanto ver esse sofrimento, de tanto o doutor Fabiano também bater nisso, foi criado esse núcleo. E a Níquel está desenvolvendo esse trabalho maravilhoso no Detran. Porque as pessoas não conhecem. Por exemplo, a pessoa foi acidentada ou se ficou sequelada, traz um trauma muito grande para a família, não só para a pessoa, mas para a família também. Morreu, então nós precisamos ver a família dessas pessoas que foram vítimas desses acidentes. É preciso que haja esse núcleo para direcionar, para tratar, para acompanhar, e é um transtorno para a família impressionante. Então eu fiquei muito alegre quando o governador Renato Casagrande apoiou essa indicação nossa, porque nós temos certeza que vai melhorar muito o sofrimento dessas pessoas. E é preciso também, o problema existe, nós temos que tratar do problema, mas nós temos que tratar lá atrás da educação para que isso não aconteça. Perfeito. Essas famílias, deputado, há questões burocráticas, inclusive, que elas desconhecem, né? E este núcleo iria direcionar, acompanhar. Porque existe aí problema de pensão, problema de aposentadoria, problema de prêmio, que a pessoa morreu, que a família tem direito e não sabe. O seguro. O seguro, né? Então tudo isso, a pessoa está com um veículo lá parado, o que vai fazer com esse veículo? Né? Tudo isso, não só essa parte psicológica que a gente está vendo aí, mas também a própria parte material, até esse núcleo orienta, você procura isso aqui, procura ali para resolver esse problema. Deputado, aquele que bebe, dirige e mata alguém no trânsito, ele tem condições de ser atendido também por este núcleo? Não, ele pode ser atendido sim. Agora, o foco inicial é para a vítima, né? Essa pessoa que atropelou e matou, ou que deixou a pessoa com sequela, ele tem outras formas de ser atendida. Porque você olha primeiro, geralmente quem é atropelado é o pobre que está a pé. Quase sempre, né? O cara que está com o carro, o condutor do veículo, quase sempre ele tem mais posses. Ele tem um veículo, ele comprou o carro. E esse é mais protegido do que o cidadão que foi atropelado, que é a vítima. É isso que nós temos que trabalhar. Parar de proteger o que tem posses e proteger quem não tem. Inclusive, o doutor Fabiano disse que o bafômetro foi feito para pobre. Foi feito para pobre. E aqui nós temos que dar um exemplo que foi um mau exemplo. Ele podia ter aproveitado essa oportunidade. O senador Aécio Neves, que não quis utilizar o bafômetro e tinha bebido, ele poderia ter feito isso. Falar, eu bebi, estou aqui, vou ser multado e prometo que não vou fazer mais isso. Ele deu uma grande oportunidade de dar um exemplo para o país,
que é uma liderança nacional hoje, né? Então nós temos que mostrar esse exemplo que ninguém deve fazer isso. O bafômetro está aí para ajudar a lei. Eu fiz uma indicação também, os acidentados que chegarem nos hospitais, para colher o sangue e mandar para o ML para fazer o teste de alcoolemia nesse sangue. Esse sangue fica guardado, se o juiz precisar dessa amostra, só o juiz que pode requisitar essa amostra para instruir um processo, né? Essa é a indicação nossa também. Já foi para o governo do Estado? Já foi para lá. Já se pronunciou? E isso também é a inspiração do doutor Fabiano Contarato, que é PhD nessa luta aí. Ele luta em favor do fraco. É a nossa luta também. Não defender aquele que matou e usou o carro com uma arma, principalmente embriagado. No caso do motoqueiro, as sequelas são muitas, né? Geralmente o cidadão fica com sequelas. Quase né? sempre. Então também há o prejuízo do trabalho, prejuízo para a família. Fala um pouquinho disso para mim. Prejuízo para a família. Primeiro que ele para de trabalhar. Se ele tinha um rendimento X, muita gente tem mais de um rendimento, mais de uma fonte de renda. Hoje quase todo mundo tem mais de uma fonte de renda. Uma complementação do salário, ele para de fazer isso. Outra coisa, quando ele vai para o auxílio-doença, ele para de ganhar o salário real que ele ganhava, a não ser que fosse um acidente de trabalho que ele pode ganhar o salário integral. O que acontece? Além disso, de ter um impacto financeiro na família, ele vai dar um impacto muito grande na Previdência Social, que a nossa Previdência está muito mal. Eles não estão querendo mostrar esses números, mas eu não sei até onde vai chegar a Previdência Social se continuar desse jeito. Então, o que acontece? Impacta de toda forma a rede pública, hospitalar, a família, a renda, a Previdência Social. Então, todo mundo perde, ninguém ganha com isso se não tiver uma fiscalização efetiva. A gente sabe que o Estado tem feito todos os esforços, mas é preciso que haja uma mudança na lei, e essa mudança tem que ser feita em Brasília. Não é o deputado estadual que pode fazer essa mudança, conforme eu tentei fazer aqui, a mudança na lei seca, ser mais severa, e também na proibição de venda de bebida alcoólica nos postos de gasolina. Infelizmente eu pedi porque a Assembleia, com o máximo de respeito à Comissão de Justiça, julgou que não é da competência do deputado estadual, mas sim do deputado federal ou do senador. Nós então vamos esperar que o Congresso Mas vamos continuar lutando. parte. Não vou Deputado, ficar calado por isso não, entendeu? Muito obrigada por esse bate-papo. O Ação Parlamentar fica por aqui. Até a próxima edição.